Tem chegado gente nova aqui e faz tempo que eu não te conto o que exatamente é o Ayurveda e o que são os doshas e como eles são importantes para a gente reequilibrar a nossa saúde, mente, corpo e emoções. Então hoje eu vou dedicar esse episódio para contar para você um pouco disso e para quem já sabe o que é, eu vou acrescentar um ponto, que é a relação dos doshas com os gunas. O que são os gunas e como eles são importantes quando a gente pensa no equilíbrio dos doshas. Bom, Van, você vai explicar isso tudo pra gente? Eu vou sim. Então, hoje é um podcast aula. Então, se prepara, porque tem muita informação boa, você vai entender de uma vez por todas o que é o Ayurveda e como é que o Ayurveda entende o corpo e como é que a gente utiliza a qualidade de alimentos e de outras substâncias a favor do nosso corpo, beleza? Mas antes você já sabe, compartilha este podcast, esse episódio com quem quer aprender a Ayurveda e que não entende de verdade. Se você está no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações de onde você estiver, bora para a vinheta e vem entender melhor a Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Vou direto ao ponto, senão começa a falar e você já sabe. Vira aquele falatório e aí fica muito longo o episódio, não é um intuito. Mas hoje eu vou esclarecer pontos sobre o que é exatamente o Ayurveda, o que são os doshas e o que são os gunas e como a gente utiliza isso a nosso favor, né, para a sua saúde, mente e corpo. Beleza? Tá preparada? Tá preparado? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos começar pelo começo. Quando a gente fala em Ayurveda, a gente também fala em medicina tradicional indiana, né? E por que a gente fala em medicina tradicional indiana? Bom, porque o Ayurveda surgiu na Índia, calcula-se aí cerca de 5.000 anos. Claro que tudo que é da antiguidade em qualquer sociedade, né? A gente tem muita dificuldade de datar o início, mas a gente tem registros de 5.000 anos, a gente tem registros de 3.000 anos e assim por diante. Então, por isso ela é uma medicina tradicional. Também é, como o nome está dizendo, sim, é medicina. A Ayurveda é um sistema médico, né? Ele é um sistema médico dividido em 8 ramos, que vai que passa pela ideia de pediatria até Rasayana, que seria como manter, né, o corpo, o funcionamento da mente e corpo adequado até na velhice, né, com longevidade e assim por diante. Um dia eu vou fazer um episódio só sobre os 8 ramos do Ayurveda, não vou falar isso aqui hoje, porque senão vai ficar enorme, tá, esse aqui. Mas guarda essa informação, que são 8 ramos como se fossem 8 especialidades. Mas, diferente da medicina que a gente tem, da medicina moderna, quando a gente fala em 8 ramos, a gente não separa os tratamentos em ramos, né? Os tratamentos do Ayurveda, eles são integrativos, eles são baseados em terapias naturais. São terapias naturais, mas elas são muito potentes mesmo. Elas têm o poder de reequilibrar saúde, mente e corpo, ou de desequilibrar, se elas não são bem feitas, então toma muito cuidado com isso. A gente utiliza muito óleo no Ayurveda, né? Então, assim, isso é uma questão que várias pessoas perguntam, para que tanto óleo? Porque o óleo tem às vezes óleo medicado, né? É uma forma de medicamento natural, mas não só. Muita planta lá na Índia utiliza inclusive minerais. No Brasil a gente não utiliza os minerais, mas na Índia sim. E na Índia a gente tem inclusive hospitais ayurvédicos que dialogam com hospitais da medicina moderna. Então lá você tem, por exemplo, lugares que tem um hospital de medicina moderna aqui, um hospital de Ayurveda aqui, e que trocam, entre aspas, trocam pacientes a depender do caso da pessoa. Então é muito interessante porque isso evidencia que não tem uma competição com a medicina moderna. Por isso, no Brasil também a gente tem o Ayurveda como prática integrativa complementar. Atenção, porque quando a gente fala em prática integrativa, como Ayurveda, Yoga, aromaterapia e outras tantas práticas, a gente tende a falar que é medicina alternativa. Não é alternativa. A palavra alternativa indica esta no lugar dessa. E não é isso. É complementar. Ou seja, o Ayurveda complementa, portanto, a medicina moderna que a gente conhece. Isso é muito importante esclarecer. E isso é algo que eu
costumo bater muito aqui, porque como eu falo para vocês, eu trabalho aqui Ayurveda e Yoga para a vida real. Ponto. Certo? Segunda coisa, a palavra Ayurveda vem de Ayus e Veda. Ayus é vida em sânscrito e Veda é conhecimento, sabedoria, ciência. Então seria a ciência da vida. Mas aí você poderia me perguntar, mas não é medicina? É medicina. Mas essa medicina integrativa, ela não é uma medicina integrativa só da minha mente, corpo e emoções. Ela é uma medicina integrativa que também pensa a minha relação com o ambiente que eu tô, a minha relação com a estação do ano onde a gente está, né, que a gente está vivendo no momento, a minha relação com outras pessoas, a minha relação com o mundo, né, com os seres do mundo. Afinal de contas, a nossa conduta, como é que a gente age com outras pessoas, como é que a gente age com os seres, como é que a gente age em relação à natureza, isso também é parte de uma boa vida para o Ayurveda. Por quê? Porque quanto menos você gera conflitos no sentido de menos estresse, mais saúde você tem. Então, a gente tem um todo, e o Ayurveda pensa o todo. Então, de fato, é uma medicina que é uma medicina que pensa a vida, que não pensa, que não para na mente e corpo, né? Que não é uma só medicina mente e corpo nesse sentido, mas ela é sistêmica. Eu gosto sempre de pensar nisso. Ela é integrativa nesse sentido de sistêmica, e isso dá uma potência muito grande quando a gente utiliza o Ayurveda na nossa vida cotidiana. Bom, sabendo disso, então, existem os objetivos do Ayurveda. Os dois grandes objetivos do Ayurveda são manter a saúde de quem está saudável e curar a doença de quem está doente, quando essa doença é curável. E quando essa doença não tem cura, pelo menos promover uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, certo? Mas os dois grandes objetivos que estão nos Samhitas, que são os Samhitas, são as obras clássicas do Ayurveda, da onde a gente tira todo o conhecimento, todas as referências. Elas são escritas em sânscrito, original em sânscrito, tem em inglês, né, os Samhitas. Então a gente utiliza essa base para pensar, então, o Ayurveda, para estudar o Ayurveda, para consultar, né? Então não é algo que surgiu do nada, tá ali tudo escrito, tudo, são páginas e páginas, né? Para você ter uma ideia, o Ashtanga Hridaya são 3 volumes imensos, né? O Charaka Samhita, dependendo da edição, são 5, dependendo da edição, são 6 volumes. Depois a gente também tem o do Shushruta. Essa é a grande tríade, são os 3 principais. E a gente vai ter os outros Samhitas, tem a pequena tríade, e aí outros que aí surgem em outros períodos que aí são livros mesmo de Ayurveda, que vai mostrando, que evidencia, isso eu gosto muito, que vai evidenciando a movência dessa ciência, né? Então ali tem um método, tem uma metodologia, tem metodologia de diagnóstico, tem metodologia de tratamentos, tem metodologia de tudo, tem classificação de ervas, né? Tem classificação de doenças, tem classificação de substâncias, ou seja, é uma riqueza, né? É daí que a gente estuda, e sempre estuda porque são livros muito densos, né? São livros, pensa que foram escritos lá atrás, né? No sânscrito, e eles são livros muito densos, mas é muita riqueza. Então tem muito estudo envolvido quando você é uma profissional do Ayurveda realmente preocupada em estudar, né? E aí não dá para ser realmente num curso de fim de semana. Você até pode aprender a aplicar uma oleação num curso de fim de semana, você pode aprender a fazer um óleo medicado, mas você não consegue estudar realmente a fundo o Ayurveda em tão pouco tempo, tá? Bom, então, dito os objetivos do Ayurveda, dito o que significa a palavra Ayurveda, agora você já sabe, então. E mais uma coisa que é importante. O Ayurveda, então, ele é um pedaço dos Vedas, né? Os Vedas são livros muito antigos da Índia que trazem diferentes conhecimentos, né? Então, nos Vedas a gente tem coisas sobre o Yoga e tem, por exemplo, coisas sobre o Ayurveda, né? E aí é bem legal porque, ou seja, aí a gente tem um sutra, né? Um fio condutor aí que mostra de onde que surge essa ciência que não é estática. Aliás, hoje a gente tem muitos estudos do Ayurveda já em sites de medicina moderna. Se você acessar o PubMed, que é um dos sites mais sérios de artigos de medicina no mundo,
você vai ver que tem muitos artigos sobre Ayurveda e tratamentos de diferentes coisas de saúde, tá? Então, o Ayurveda é a parte dos Vedas que trata a saúde. Por que trata a saúde? E isso é explícito nos Samhitas. Porque se você não cuidar da sua saúde, você não tem uma boa vida. Você não vai conquistar a felicidade, você não vai conquistar a sua riqueza, se for o caso, você não vai conquistar uma boa vida, né? Você não vai conquistar a liberdade, moksha, né? Ou seja, você não se realiza enquanto pessoa se você tem uma saúde precária. Então a saúde é a base para você ter uma boa vida. Se você não tem uma boa vida, você pode ter todo o resto que você vai... se você não tem uma boa saúde, você pode ter todo o resto que você vai ser infeliz, né? Então, a boa saúde, ela é a base para tudo. E quando a gente fala de boa saúde, a gente está falando dessa saúde do Ayurveda, que é a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a nossa relação também com tudo que está ao nosso redor, né? É muito, muito potente, gente, muito bonito. Dito isso, a gente tem uma anatomia e uma fisiologia do Ayurveda. Hoje a gente vai entender os doshas, de uma vez por todas, que é como o Ayurveda enxerga esse nosso corpo físico, né? Então, toda a matéria para o Ayurveda, ela é formada a partir de 5 elementos, né? Que são éter, que é o vazio, ar, fogo, água e terra. Esses 5 elementos, eles formam tudo que é matéria, inclusive nosso corpo. Só que, em cada matéria formada, predominam alguns desses elementos. Então, tudo tem todos, mas tem a predominância de alguns desses elementos. E aí a gente tem uma teoria, que é um conceito na Ayurveda, que a gente chama de conceito tridosha. 3 doshas. Os 3 doshas, eles têm predominância de diferentes elementos. Então, a gente pode utilizar os elementos ou a gente pode utilizar para facilitar os doshas, para olhar para o nosso corpo, para olhar para os alimentos, para olhar para as substâncias que estão ao nosso redor, certo? Então, como é que é isso? Vata dosha tem predominância de éter e de ar. Portanto, se tem predominância de éter e de ar, o que ele é? Ele é leve, ele apresenta movimento, ele é frio e ele é seco. Pensa que venta, resseca. Essas são as características, algumas características de Vata. Pitta dosha tem predominância de fogo e de água, mas principalmente do fogo. Então, Pitta, tudo que está relacionado com quente, com calor, com queimação, está em Pitta. Muitas cores está também em Pitta. Quando a gente pensa no mais ou menos, né? Nem tão oleoso e nem tão seco, é Pitta dosha, né? Então, tudo isso, mas principalmente a presença de queimação, de calor, ela vai ser uma grande característica Pitta dosha. Se tem calor, o que a gente tem? Metabolismo. Lembra que dos combustíveis, como é que a gente queima combustível? Dando alguma fonte de calor, né? Então, assim, a mesma coisa é Pitta dosha. Ele vai ser responsável pelo metabolismo, porque ele é o dosha responsável por tudo aquilo que transforma, tudo aquilo que tem calor, certo? E por fim, a gente tem o Kapha dosha, que a gente tem predominância de água e de terra. E aí, olha só, peso, né? Então pensa no barro. Se a gente pega o barro e coloca a água, fica pesado aquilo ali. Então o Kapha dosha tem presença de peso, tem presença de oleosidade, tem presença de frio também. Pensa no barro, pode estar maior calor. Se a gente faz barro, a gente põe a mão e fala, ai, que gostoso, fica geladinho, fica bem gostoso, né, pra gente no calor. Bom, tem presença de frio, tem presença de muita oleosidade. Então, ele nutre, ele dá corpo. Tudo aquilo que é nutrição, que é peso, que é corpo, é de Kapha. E todos nós, portanto, se a gente tem os 5 elementos, nós também temos os 3 doshas no nosso corpo. E os 3 doshas são fundamentais, porque Kapha nos dá a estrutura, né? Se a gente não tem Kapha dosha no corpo, a gente não tem corpo. Pitta dosha vai fazer tudo aquilo que é metabolismo no nosso corpo. E o Vata dosha é responsável, ele é considerado o principal dosha, porque ele é responsável por todo o movimento. É como se ele fosse o sopro de vida, certo? Então, o que acontece com o nosso corpo? A gente pode ter
a predominância de um desses doshas, de dois desses doshas ou de três desses doshas. E como é que a gente identifica isso? Pelas características. E aí, eu quero fazer uma grande ressalva super importante aqui. Aqueles questionários de descubra o seu dosha, no geral, o que você descobre é o seu desequilíbrio. Por que eu estou falando isso? A não ser que você seja uma pessoa que não tenha nenhum, mas assim, nenhum problema de saúde, zero problema de saúde, que você esteja perfeitinha, que sua alimentação esteja ótima, que a sua capacidade de digestão esteja ótima, aí é muito mais provável que você chegue perto da sua prakriti, que são os seus doshas de nascimento, que é como você realmente é, como é a sua saúde em equilíbrio. Se não, aqueles questionários, eles te indicam muito mais os doshas em desequilíbrio do seu corpo, porque você vai responder aqueles questionários olhando para agora. Então, eles podem te indicar o que está em desequilíbrio. Isso é interessante para você reequilibrar, mas eles podem, na maioria das vezes, eles não indicam a nossa prakriti, certo? Nossa prakriti, que é a nossa constituição, ela só vai ser evidenciada depois que a gente faz um bom reequilíbrio aí do nosso corpo. Isso é importante dizer. Então aí, como é que você identifica esses doshas? Então pensa, ou os doshas em desequilíbrio. Aí você vai pensar nas características que eu falei. Então se você tem, desde criança, presença de muito ressecamento, muita constipação, pele ressecada, cabelo ressecado, tudo ressecado, e isso não é resultado de produtos que você usa, né? Às vezes a pessoa faz química no cabelo, tá? Vai ressecar, não vai ter jeito. Mas se não for resultado disso, se for o sempre foi, então você tem muitas chances de ter uma predominância de Vata dosha. Às vezes você tem isso somado com muito calor, com muita facilidade para inflamar, com muita ardência quente no estômago, não sei o que, qualquer coisa te dá um problema aí de ardor quente, com presença de calor no estômago. Então você tem mais predominância de Vata e Pitta. Ou tenho muita facilidade para engordar, ganhar peso, qualquer coisa, pisco, já ganhei peso. Você pode ter aí uma prakriti mais relacionada ou um desequilíbrio à Kapha dosha. Então é sempre assim, a gente olha para as características e tenta identificar quais dessas características estão no nosso corpo físico. E aí vem os gunas, que são as qualidades. Essas características que eu citei dos doshas, a gente diz que são gunas, qualidades dos doshas. Então, se é leve, se é pesado, se é frio, se é quente, se tem oleosidade, se não tem oleosidade, tudo isso a gente chamaria de características. No Ayurveda a gente chama de guna, que é qualidade. Quais são as qualidades do dosha? Isso que eu fiz aqui, esse exercício que eu fiz contigo, eu te ensinei a observar a qualidade do dosha no seu corpo. Isso vale para o alimento. Então eu olho uma maçã, ela é mais adstringente, ela é leve, né? Então assim, ela é diferente de um abacate, né? Um abacate é mais pesado, um abacate não tem adstringência, ele é adocicado, ele é pesado, ele tem muito óleo. O abacate é mais cafa do que a maçã. Isso a gente pode fazer para todos os alimentos. E é assim que a gente usa os gunas para favorecer a nossa saúde. Porque se eu tenho muito ressecamento no meu corpo, minha digestão tá boa, mas eu tenho muito ressecamento no meu corpo, cai muito bem eu inserir, por exemplo, um abacate na minha alimentação, né? Na época do abacate, sempre a gente respeita o ritmo da natureza. A gente come as coisas aí, no período, na estação que elas são colhidas. Então, cai muito bem. Agora, se eu já tenho muita facilidade para ganhar peso, eu vou cuidar para comer o abacate, por exemplo, de forma moderada. Então, sei lá, chegou a época de abacate, eu adoro. Eu vou lá e como um de vez em quando, num horário do almoço, de repente, que a capacidade digestiva está melhor. Por quê? Porque eu tenho facilidade para ganhar peso. Então, é assim que a gente usa as qualidades, os guna, para favorecer a nossa saúde. Quando você consegue ir praticando essa chave e inserindo isso no seu cotidiano de forma natural, você ganha saúde naturalmente. E se você precisa de ajuda, você me escreve, ou aqui embaixo, ou no Instagram, e eu me comunico com você. E se você precisa de ajuda para emagrecer, você já sabe, entra aqui no link do programa Leveza em Fluxo, que é o meu programa de emagrecimento natural. Feito esse merchan, eu quero saber, de uma vez por todas, se você conseguiu entender o que é o Ayurveda, o que são os doshas, e como é que a gente trabalha os gunas, ou seja,
as qualidades dos alimentos e etc. em relação ao nosso corpo. Se você não conseguiu entender alguma coisa, você vai me perguntar aqui nos comentários. Deixa sua pergunta aqui, que eu transformo em um tema de podcast, certo? Eu quero que você entenda a Ayurveda, de verdade. Mas para isso, você vai escrever aqui a sua dúvida e eu vou te responder. Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!